boa tarde para você, boa noite para você que está ligado nas redes sociais do Jornal de Beltrão, no nosso YouTube. Seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, hoje com a presença de dois convidados. Vou ter ao meu lado o Adolfo Pegoraro, colega jornalista aqui do JB. Tudo certo, Adolfo? Tudo bem, Julião? Um abraço para você. Uma satisfação estar de novo aqui nessa entrevista da semana. A nossa entrevistada de hoje é a professora Lourdinha Bertani. Por muito tempo esteve à frente do NRE aqui de Beltrão, tem uma carreira consolidada na área da educação e agora é a vice-prefeita de Francisco Beltrão. Professora, primeiramente, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por esta grande oportunidade, maravilhosa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, sobre o que toda a minha vida, né, nesses canais tão importantes e assim principalmente, né, pelo Jornal de Beltrão, que é um meio de comunicação consolidada e muito respeitada. Eu estou muito feliz, estou me sentindo assim honrada por esta oportunidade. Então quero cumprimentar a todos, né, que estão nos assistindo neste momento, que é um grande prazer realmente conversar dialogar, conversarmos para se conhecer um pouquinho mais. Profe, eu vou começar te perguntando sobre o seu nome, porque eu estava lendo a sua biografia. Isso. Está lá, Maria de Lourdes Bertani. Isso mesmo. Quando é que começaram a te chamar de Lourdinha? Como é que isso aconteceu? Isso, então, meu nome de batismo... É que ela é tão queridinha, né? Lourdinha. Muito obrigada. Não, tem uma história assim, né? Primeiro porque eu sou a única da família que tem dois nomes, porque o meu pai dizia que não podia fazer nome grande, porque depois, quando ficava adulto, tinha que assinar muito, daí não dava. Então, Maria de Lourdes, eu tenho esse privilégio da família. Mas eu sou Lourdinha porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui interna no colégio em Chopinzinho, porque a minha mãe, todos nós passamos pelo internato. Porque para os meus pais, tinha que ser dado a melhor educação. E na época, para eles, a melhor educação para nós seria o internato. Então, fui para o internato com 7 anos e lá tinha uma outra Maria de Lourdes, interna, que tinha 12 anos. Eu tinha 7, então eu fiquei Lourdinha. E eu respondi muito por isso, tanto que eu me apresento como Lourdinha, porque ficou muito assim, em mim este nome. As únicas pessoas que não me chamavam de Lourdinha eram exatamente meu pai e minha irmã mais velha, que me chamavam de Lourdes. E outras pessoas, né, me chamam de Dona de Lourdes e tal, né? A nossa colega lá do Tancredo Neves, a Josiane, ela sempre me chamou de Dona de Lourdes. Mas eu sou Lourdinha por isto. Mas claro que Maria de Lourdes, adoro o meu nome, tanto Maria de Lourdes quanto Lourdinha, me identifico. Mas a minha maior identificação, é como Lourdinha mesmo. Por isso a professora Lourdinha. Ô, profe, e o teu primeiro emprego foi num cinema? Veja bem. Uhum. Como é que era isso? Lá em Pato Branco. O Cine Guarani. Aliás, a gente cresceu muito indo no cinema, né? Eu fui do tempo ainda de que levava as revistas, antes mesmo menina, junto com meu irmão e com meus amigos, a gente trocava os gibis, né? Toda essa parte. Mas no cinema, Cine Guarani, que era exatamente em frente da casa dos meus pais, que ainda está lá, a casa dos meus pais, né? O cinema hoje não tem mais. E o cinema era de propriedade de umas pessoas bem ligadas à minha família. Então, a minha mãe trabalhava no Bombonier, a minha irmã trabalhava na venda de ingressos, e eu fui ajudar era contratada, né, para ajudar a minha mãe a vender os doces e também ajudar na hora de rebobinar filmes e tal. Então, foi a minha adolescência, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, nem me lembro mais, 17. E daí, como que eu ganhava o dinheiro daí? Como que ela me pagava? Os donos do cinema. Eles me pagavam assim. Como sempre, antes do filme tinha as propagandas, eu era responsável para ir cobrar as propagandas. Então, eu tinha
esse era o pagamento que eu tinha, e também ela, além de me dar uma porcentagem desse pagamento, dessa cobrança, ela também me oportunizou a eu fazer o curso de inglês na época. Então, eu fiz curso de inglês naquela época, faz tempo, na década de 70, veja bem. Nossa! Porque eu fazia este trabalho. Como eu estava, né, não tinha muito essa questão ainda, né, do trabalho infantil e tal, e eu era adolescente, e junto com a minha mãe, então eu tinha essa profissão, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu gosto muito de cinema, e também consegui fazer com que os meus filhos, né, passar para os meus filhos o gostar do cinema, tanto que a minha filha é mestre, né, em literatura e cinema, porque a gente tem um carinho muito grande. Nossa, saudade daquela época. Que filmes que passava naquela época? Você lembra, talvez, algum que marcou, assim? Marcou muito. O Exorcista. O Exorcista. Né? Algumas pornochanchadas, Doutor Zhivago, sei lá, filmes daquelas épocas, Mazzaropi. Assim, interessantes. Muito, Mazzaropi. Filme de Bang Zé do Caixão também fazia sucesso, né? Os filmes Bang dele. Bang, então, né? Nossa, era o must, né? Que legal. E daí então, eu fazia isso, ajudava a vender, e também ajudava a cuidar, né, no cinema, se fazia de tudo um pouco. Mas foi uma experiência maravilhosa e muita saudade da época, claro. E como que foi a tua infância? Você falou dos 15 anos em diante, mas assim, Sim. Até os 15 anos, como é que foi a tua infância? Sim, maravilhosa. Eu fiquei no internato, né, fiquei 3 anos no internato, depois estudei em escola no La Salle, em Pato Branco, no Agostinho Pereira. Sim, eu estudava e estudava, e ajudava em casa. Eu tive uma infância maravilhosa, né? Assim, brinquedos e, enfim, a gente teve uma condição. Meu pai comerciante, minha mãe, né, eles eram empresários hoje, mas na época meu pai celeiro, sapateiro, né? Então eles tinham. Como que é os nomes deles? Irineu e Angelina. Irineu Bertani e Angelina Bertani. E assim, pioneiros da cidade, meu pai veio em 47, eles casaram e vieram. Meu pai tinha curtume, ali na região da Taísa, né? Meu avô tinha um açougue, enfim, e muito atuante na época. Minha infância, posso dizer que foi São quantos normal. irmãos, então, vocês? Nós somos em 7 filhos. Eu sou a 4ª menina. Depois teve 3 meninos. Hoje já temos 2 falecidos. E quando que você veio para cá, então? Então, veja bem, quando eu terminei o meu ensino médio, que foi em 76, que eu terminei, e eu tive a oportunidade de fazer 2 ensino médio. O comercial, à noite, e o científico de manhã. Tinha o científico. Sim, né? então eu podia, hoje não pode mais, mas naquela época eu podia, mesmo em escola pública, cursar 2 cursos de ensino médio. É vontade de estudar, imagina. Eu sempre gostei. É incentivado mesmo pela família. Então, e é o que a gente tinha que fazer e tem que fazer. Em idade de escolaridade, tem que estudar. Na minha visão também. Claro. Meus pais eram assim. Aí, aí veio a possibilidade de eu fazer o vestibular por Premem, na época. Premem era um curso superior, licenciatura curta, oferecido pela Universidade de Ponta Grossa, junto com o governo do estado, naquelas disciplinas, educação para o lar, técnicas agrícolas, técnicas comerciais e técnicas industriais. Eu fui fazer o vestibular, passei, estudei 1 ano em Ponta Grossa, mas daí eu fiz a especialização Educação para o Lar, ela é licenciatura curta. E tinha aqui em Beltrão, na época, Economia Doméstica. Então, em 78, inclusive, muitos colegas, eu comecei a fazer a faculdade de Economia Doméstica aqui, mas eu morava em Pato Branco e vinha e ia até o ano 80 que eu me formei. Aí, em 81, veja bem, que honra para mim, recebi o convite do professor Carlos Mais e da professora Silvia Kramer, da Facibel, para vir lecionar na faculdade e trabalhar também durante o dia na secretaria da faculdade. Então, eu estou morando, e por isso que eu digo que a minha cidade é Francisco Beltrão, desde final de janeiro de 1981. Então, praticamente 45 anos de Beltrão. E aí começou o meu trabalho aqui. E eu, depois, fui professora da Facibel até o ano 2000, né? Inclusive, fui a primeira diretora do curso de Economia Doméstica. Pois é. Fui diretora, fui coordenadora diretora
do curso, coordenadora do curso de Economia Doméstica, fui professora de várias áreas, né, da economia doméstica. E no ano 2000, na transição União Oeste, eu fui a primeira diretora do campus na transição. Ô, prof, e esse curso de economia doméstica, nossa. O que era esse curso, né? Para a atual geração, era um dos poucos distante, do Brasil, né? Que tinha aqui, né? Sempre foram poucos, né? Tinha, no Paraná era o único, no sul do Brasil, aqui em Pelotas, né? Tanto que os professores, a professora Silvia veio do curso de Pelotas, né, para cá, para montar. Por que foi isso? Claro, tem um objetivo. Porque esse curso dá um leque de atividades muito grande. Porque quando a gente fala em doméstico, você não está só falando da tua casa, você está falando também das instituições que têm o lado doméstico, que é a questão da organização, da limpeza, da alimentação, da saúde, da coordenação, da finanças, né? Da extensão rural. Então, ele é um curso, era, né? Ainda tem alguns, muito abrangente, mas, infelizmente, muitos economistas domésticos se formaram na Facibel e na União Oeste também. Tem trabalhos nas mais diversas áreas. O curso foi a profissão na década de 80, 90, ele foi oficializado. Então, o Euclides Scalco, que nos ajudou muito no reconhecimento da profissão de economia doméstica. Então, ele é um curso assim muito assim abrangente nas suas áreas. Mas ele era direcionado para quem? Para quem? Por exemplo, você poderia trabalhar. Eu acabei virando professora, sim, porque ele era tanto licenciatura quanto bacharel, na extensão, no trabalho, por exemplo, na parte de alimentação, para alimentação saudável, né? Na época a gente podia fazer cardápios e trabalhar nas instituições até como uma técnica social. Por exemplo, eu também na Confrabel trabalhei como técnica social por causa do curso de economia doméstica. Então, ele tem essa característica, mas hoje, né, foi transformado, não teve mais, agora é nutrição aqui e assistência social não é curso de assistência social, né? Isso mesmo, desculpe. Mas que veio, então, suprir a questão da economia doméstica. Desculpa, longe de mim parecer machista, sim, prof, sim, o nome, mas né? Era um curso voltado para as mulheres? Não, nunca foi. Mas tem muitos homens que se formaram. Muitos homens que se formaram. Muitos. E na área, por exemplo, até na questão da economia. Rápido, né? Eu assumi 4 anos. 4 anos, era? 4 anos, não. 4 anos, foi um curso intenso, sabe? E a gente tem também a questão da economia mesmo, das ciências econômicas, mas na economia, porque você tem toda essa questão do teu doméstico, mas o doméstico enquanto instituição, sabe? Legal. Família, mas numa empresa, você tinha conhecimentos para você realmente... Tantos são empresários, inclusive, né? Com certeza. E quando que você migrou para o Estado, então, como professor? Porque a primeira vez que eu entrevistei você era diretora de escola. Exatamente. Então, como que foi que migrou? Então, eu fiquei na Facibel e fui professora também da escola aqui do município, de 5ª a 8ª, que tinha bastante. Professora de artes? Professora de artes, professora de economia doméstica, dentro daquela... Fui professora também de técnicas agrícolas, enfim, porque eu tinha essa condição, né, daquele curso. E, então, daí em 82, fui convidada pela cooperativa Confrabel, o professor Luiz Carlos e o professor Vicente, e junto com o seu Cantelmo, que eram da Confrabel na época, o Cantelmo pai, né, para trabalhar na cooperativa e criar lá na cooperativa o departamento de educação, e eu fui então a primeira técnica social junto com o Luiz Carlos na educação para fazer esse trabalho, que era especialmente a extensão com jovens e principalmente mulheres no campo, porque tinha extensão mais ligada à agroindústria, a questão da agricultura, da pecuária e tal, mas faltava alguma coisa para direcionar mais para essas questões mais da casa, que era as indústrias rurais, que era toda a parte do cooperativismo e também do trabalho com jovens e mulheres. Então, eu fiz esse trabalho e sempre lecionando à noite na Facibel. Em 86,
eu recebi o convite da professora Gema, que era chefe do núcleo na época, para eu vir trabalhar no Estado daí. Eu fui professora do Estado, e daí que eu saí da cooperativa, depois, logo depois, 3 anos depois, ela faliu, né? Enfim, toda essa história. Tenho um orgulho muito grande de ter feito parte da Confrabel. E daí vim para o Estado, para justamente fazer um trabalho dentro que tinha no Estado a disciplina Economia Doméstica, Educação para o Lar, mas aqui era Economia Doméstica, técnicas agrícolas, técnicas comerciais e técnicas agrícolas, comerciais e economia doméstica, como eu falei. Daí eu vim... E artes, a educação artística, que me deu a possibilidade, pela formação de economia doméstica, eu trabalhar com isso, por causa daquele curso que eu tive em Ponta Grossa, e também pela economia doméstica. Aí comecei a lecionar no Estado. E em 96, 97, 98, 99, quando eu fui trabalhar no Tancredo Neves, como professora daí houve um tempo que acabou essas disciplinas. Sim. Daí eu fiquei mais ligada, então eu tive que fazer uma escolha pelo meu padrão, que eu não tinha mais padrão de economia doméstica, não tinha mais essas aulas. Daí teve colegas que optaram para ciências e biologia ou para química. Eu optei para química, mas eu nunca lecionei química, porque logo que deu isto, eu comecei a ser gestora. Fui diretora auxiliar do Colégio Tancredo Neves com o professor Danilo. Depois eu fui diretora do Tancredo Neves por quase 17 anos, né? Lá no Tancredo. Antes ainda, quando eu estava na Confrabel, fui diretora... O Danilo Graneto. Que inclusive ele faleceu ano passado. Mas depois eu assumi a direção. A professora Lucy foi a minha primeira vice-diretora. Enfim, a gente tem essa trajetória na escola. Deve ter sido em 2008 essa entrevista. Então, você era diretora do Tancredo. Do Tancredo Neves. E aí depois, quando o Reichenbach foi prefeito, que aí me convidou, foi para a Secretaria de Educação. Então, eu fiquei desde 91 até setembro de 2011 como diretora do Colégio Tancredo Neves. Aí o Vilmar Reichenbach, o então prefeito, me convidou para assumir a Secretaria da Educação. Então, eu vim para a Secretaria da Educação e aí perdemos a eleição em 2012. Sim. Aí o professor Viro foi na Secretaria da Educação e eu fui no trabalho, na direção pedagógica, do Colégio Aliança primeiro, 4 anos. Colégio Aliança, aí estudei no Aliança. Depois que eu fui diretora, chefe regional do Núcleo de Educação. Então, a minha trajetória é isto, mas, ao mesmo tempo, eu também fui diretora do Colégio Agrícola quando pertencia à Facibel. Tive uma trajetória lá, fui professora lá também. Enfim, e no ano 2000, quando eu fui diretora do campus da UniOeste, na transição, que daí eu saí do Estado, saí da escola estadual, fui para a universidade neste ano. Mas depois eu já voltei para o Estado e continuei como diretora. Tive essa interrupção no ano de 2000. Nós ainda estamos construindo, né, Adolfo, aqui na região, uma tradição de ter a participação da mulher na política. Inclusive, recentemente, a gente teve a homenagem na Câmara de Vereadores e a gente vê que foi a partir de 92, né, que a gente passou a ter vereadoras. E a senhora também faz parte dessa história, afinal de contas, é a primeira vice-prefeita, não é? E a senhora acompanhou desde 92 essas pessoas, né, que ingressaram, né? A Luciana Rafaim, agora me falhou a memória da outra lá, talvez você se recorde. A Lourdes Pazini, isso, né? Obrigado, Maria de Lourdes Pazini, a xará, né? Então, e a senhora assistiu a todo esse processo, não é? Mas foi só no ano passado que a senhora se lançou como candidata, apesar de já ter ocupado cargos que, entre aspas, são políticos, né? Como secretária de Educação, como chefe do núcleo. De Educação. A senhora, quando foi que a senhora passou a pretender se lançar candidata a alguma coisa? Olha, não sei dizer para você exatamente quando, porque eu sempre tive muito incentivo, principalmente, eu quero aqui agora fazer um parênteses e agradecer e reconhecer meu amigo e deputado Vilmar Reichenbach, que a gente se conhece, inclusive estudamos juntos na Facibel, junto com o Quintino também, né? Estamos na mesma turma. Estamos na mesma turma. E a gente tem um conhecimento assim mais de amizade, mas ele foi para a política e ele sempre me incentivou muito, mas eu nunca assim aceitei participar de uma eleição. A senhora sempre se interessou? Ah, sim, política sim. Sempre estava ligado, né? Participei
de alguns partidos, não na linha de frente, mas junto com os partidos, porque também, né, a gente, essencialmente, a gente tem essa questão, quando você está num cargo de gestão, não a política partidária, mas a política da vida, né? Sim. E assim, claro que a política partidária também, os grupos e tudo. E no ano passado, sempre teve pessoas que diziam para mim, Lurdinha, você tem que ser vereadora, você tem que ser vereadora, ou, né? Mas eu realmente, incentivado por muitos, mas nunca quis assumir, né? Essa é a verdade. Inclusive o Reichenbach, o Cordaço também foi um que sempre disse que eu deveria e teria possibilidades. Mas, o ano passado, eu fui exonerada do núcleo de educação por uma opção, porque eu tinha que fazer uma opção política, e fui exonerada. Aí veio, sim, muitas pessoas me diziam, Lurdinha, é a tua vez, vai lá, a gente confia em você, vamos te apoiar. E o Pedron também aceitou que fosse uma mulher vice. A comunidade de Beltrão também aceitou, porque, veja bem, não é fácil, não, né? Não, porque é um público de homens, né? Sim. A política partidária sempre, a história do Brasil, a história toda, né? É mais de homens. Então, e tem toda essa questão. Mas, enfim, claro, recebi o convite. Vocês lembram no passado que foi mais disputado a figura da vice para ser a candidata a vice do que os próprios candidatos a prefeito. Pois e foi uma coisa interessante ano passado, que quem lembrou isso na sexta-feira foi o Reichenbach. Nós tivemos 3 mulheres disputando o executivo, né? E 3 homens disputando. Olha, uma coisa inédita isso para Beltrão, 50%, né? 50%. Então, foi algo, assim, bastante interessante. Eu acho que essa eleição já teve mulher coordenando o partido. Isso. Né? O caso, por exemplo, a Cíntia Ramos estava liderando o Novo. Estava convidando pessoas para filiação. A própria Rose Pedron se envolveu também, filiando pessoas no partido. Então, assim, aí você viu mulheres na comissão de frente mesmo, puxando a fila, né, digamos assim, para a política. Isso é muito bonito, né? E já se dizia que era a eleição das mulheres, enfim, 4 vereadoras eleitas. Pois é. Né? Muitas candidatas, apesar de que, e na questão do executivo também. Mas tem uma outra referência importante também. Então, desde 92 são 10 mulheres, né, que ocuparam, não nesta ali, tirando esta atual, mas que foram as pioneiras aí no legislativo, né? E a gente também percebe que elas abriram frentes. No tempo delas, do jeito delas, todas contribuíram muito para Francisco Beltrão, como todo mundo sempre contribui dentro dos seus partidos e tudo. E serve mesmo de inspiração. E agora, né, nesta do ano passado, como também a determinação do próprio candidato Pedron, de que gostaria que fosse mais nos finalmente ali, como se fosse uma mulher, também fez esta possibilidade maior. E daí, claro, com as colegas que foram disputando como prefeito e vice-prefeito, né, a Cléo e a Roselaine. E a doutora Roselaine. Então, foi algo... Nossa, nunca realmente havia acontecido isso, né, em Beltrão. E o povo acreditou, né? E deu certo, porque isso é muito importante. Você está vendo que... Por que não? Por que não, mulheres? Temos a mesma dignidade, temos capacidade, temos inteligência, sabedoria, capacidade. O que precisa? Oportunidades para a gente participar e a vontade também. Porque quando fala assim, não é fácil não, a gente fica assim, será que eu sou capaz? Será que eu tenho possibilidade? Será que vão votar em mim? Então, a gente tem que ir mesmo, Então, essas pessoas aqui em Beltrão, essas mulheres que nos antecederam, e não só em Beltrão, na região, houve também, mas no estado, no país, que recentemente, não muito tempo atrás, né, as mulheres assumindo cargos políticos, também serve tu pode olhar assim e dizer, não, eu posso também, e eu tenho essa possibilidade como mulher pensando, né? E no meu caso, além de toda essa possibilidade, assim, né? Eu tenho Francisco Beltrão como a minha cidade, então eu falei, puxa, eu tive tantas oportunidades aqui em Francisco Beltrão, trabalhei, a minha carreira
profissional praticamente da educação se fez em Beltrão. A minha vida pessoal é aqui de Francisco Beltrão, né? Tenho meus 2 filhos, meu casamento, meus 2 casamentos, meus 2 filhos. E, enfim, e principalmente a valorização também, não digo valorização, mas a possibilidade do meu profissional dentro da educação, sempre, né? Então, conhecendo muitas pessoas, tendo esses apoios, né? Porque a gente não faz sozinho, logicamente. Sim. O apoio, a vontade e o amor a Francisco Beltrão, né? Por que não vou contribuir de alguma forma? Me sinto assim, contribuindo para que, junto com o Pedron, junto com a equipe que está aí na prefeitura, fazer, né, o que a gente consegue fazer, que é transformar e querer fazer de Francisco Beltrão uma cidade melhor. Porque ela sempre pode ser melhor, não é? A gente tem que ir para frente, né? Então, esta é porque a Lurdinha está, e tem uma questão também, Lurdinha, a vice-prefeita. Tem a cláusula de gênero, né, que você tem que colocar 30 e 70, né, 30 a 70% numa chapa, por exemplo, isso, né? Tem que ter um Beltrão, no caso, são 18 candidatos que pode no máximo, então 30% tem que ser de um gênero e 70% do outro. Só que popularmente se fala, tem que ter um mínimo de mulheres, né? Porque realmente é muito mais difícil conseguir mulheres do que homens, né? Isso. Só que se você inverter também, você pode ter 70% de mulheres. Pode. Só que você não pode ter 100% de mulheres também. Então é uma cláusula de gênero, né? Então tem que ter 30% de homens. Só que é muito raro. Eu nunca vi uma chapa que tenha 70% de mulheres e só 30% de homens, né? Difícil. É verdade. Então, assim, tem ainda muito espaço a ser conquistado pela mulher na política, né? Muito espaço. Quem sabe um dia a gente tem uma chapa aqui em Beltrão com 18%, 70% de mulheres e 30% de homens numa chapa, né? Seria uma revolução. Então, e que bom que tem essas questões de gênero, sim, porque daí dá oportunidade, porque as mulheres ainda estamos assim, com tudo isso que se tem, com essa conquista que a gente tem visto a nível, né, de Beltrão, de Sudoeste, de Paraná, ainda temos muito que avançar. Porque, na verdade, como eu digo sempre, né, se nós somos 52% da nossa população são mulheres, por que nesses locais de comando ainda é o homem que se destaca? Você pode ver. Então, então, por isso que tem que ter essa questão do gênero ainda. Um dia não precisa, que Deus ajude que um dia não precise mais. Mas hoje tem e a gente precisa ir avançando. Então, as mulheres que estão, parece que a gente vai abrindo os espaços, as possibilidades. Como eu digo, por que não, né? Porque pode sim, capacidade, enfim, a gente tem. Então, eu vejo assim que é uma caminhada, é um avanço diário e também teve um outro... eu queria só retomar. Na legislação passada, no período passado, não teve nenhuma mulher na Câmara, né? Só a doutora Roselaine, que foi suplente. E isto, eu acho que o município percebeu que faz falta, porque realmente a presença da mulher naquele meio equilibra muitas coisas, porque os olhares são diferentes. Nós somos iguais em dignidade, mas diferentes em muitas coisas. E se completa. Por isso que eu digo, né? Temos que ter os homens e as mulheres juntos. Tem uma questão também, a questão também do fato de ser mãe, né? Às vezes é um período em que é difícil você se colocar à disposição na política uma criança no colo, por exemplo, né? Tem uma deputada que eu sigo, que é de Santa Catarina, que é a Ana Campanholo, ela até tirou uma foto esses dias, ela num evento político com um bebê, né? Aquele canguruzinho e o filho junto, enfim, me chamou a atenção, né? Isso. Mas assim, ela tá dando um jeito dela, né? Exatamente. Então, assim, também tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo também não pode ser muleta para não entrar na política, né? A mulher tem que também achar um formato, né? Conversa lá com o maridão, lá, hoje você cuida do nosso bebê lá e eu vou pro, né? O ideal é você político. Sempre ter o seu doméstico bem resolvido, bem organizado. Porque lá no doméstico, na tua vida doméstica, o homem não possa fazer as suas atividades. Possível. Né? E isto também é um outro olhar. Pasmem vocês.
nas câmaras de vereadores não tinha possibilidade de você ter a licença gestação. Por quê? Porque raramente tinha mulher. Uma legislação que precisa ser melhorada. E realmente, e faz parte da nossa vida. Mas nem o homem tem também, né? O homem também não sei, tem, né? Não, licença exatamente, paternidade tem também, que ter, né? Obviamente. Mas eu quero dizer, houve um problema, né? Sim. Porque a gente, mas não tinha, não precisava. Não, precisa e a gente tem sim. Então, são olhares pela questão mesmo de homens e de mulheres. Com certeza. Profe, quero voltar um pouquinho na nossa conversa e pegar um gancho. Sim. Que a senhora falou sobre a sua saída do núcleo, né? Sim. Ano passado. A senhora ficou bastante tempo, não 7 anos. 7 anos, né? 7 anos e alguns meses. Começou no segundo mandato ainda do Beto Richa e depois, né, no mandato do Ratinho. Sim. Como é que foi essa saída, professora? Exatamente. Foi porque o primeiro convite que eu recebi para o núcleo foi do deputado Reichenbach, que ele, na época, quando ele foi deputado, né, na gestão, acho que na primeira gestão. E fiquei ali. Daí, o ano retrasado, desculpe, na última eleição de deputado, o deputado Traiano obteve mais votos aqui. Então, tem essa questão, né, dos cargos estaduais, de chefias e tudo, ser de responsabilidade de um ou de outro deputado. No caso, passou a ser do deputado Traiano. E aí, na época, então, era para, obviamente, que naquele momento, tu não coloca o teu cargo à disposição, porque você sabe que é questão política. Ainda o cargo de chefia de núcleo é um cargo político. E na época, veja bem, isso é algo também que eu preciso agradecer muito. Houve um movimento muito grande dos diretores e professores das escolas do núcleo estaduais com prefeitos dos 20 municípios, praticamente todos, fizeram um documento, uma carta, que eu fiquei sabendo depois, entregaram para o deputado Traiano, solicitando a minha permanência no núcleo de educação. Aí eu permaneci. Ele me deu a oportunidade, mesmo que eu tinha sido anteriormente, né, pelo deputado Reichenbach, ele me deu essa oportunidade. E a gente tem que dizer, agradecer este momento. Porém, o ano passado, quando veio a eleição municipal, poxa, você tem 2 líderes. Sim. Você tem que fazer uma opção. Você não pode ficar em cima do muro. Aí, neste momento, pela minha trajetória, agradeci o deputado Traiano, mas eu optei para ficar no grupo que eu sempre pertenci, que foi do deputado Reichenbach. A senhora teve a opção, no caso, para escolher. Claro, foi me pedido isso, né? Mas eu fiz a opção por este. Obviamente, fui exonerada. Sim. Então, dentro dessa perspectiva. Aí, na exoneração, daí houve esses convites, essas possibilidades de eu ser candidata. Porque se eu tivesse ficado no núcleo de educação, dificilmente, pelo que eu me conheço, eu iria talvez, não sei. Acho que não iria para a candidatura. Porque na época do Kleber, quando ele foi candidato a primeira vez, o Kleber também tinha me convidado para ser vice dele. Mas daí não era um outro momento, e eu penso que, um pouco assim, aprendi muito com o Reichenbach isto. Na política, algumas coisas têm que ser algo assim... Tem situações que têm que ser mais naturais. Tu não pode impor... Ficar forçando, né? Não pode forçar. E naquela época eu achei assim que tinha... Foi o Pedron, correto, foi excelente. Então eu não aceitei. Como também não aceitei outras vezes que me convidaram para ser candidata a vereadora. E agora, então, por causa de tudo isso, houve esse convite. Eu falei, não, então agora... Porque sabe quando as coisas vão se organizando... Daí, e pelo apoio da minha família, dos meus filhos, pelo apoio dessas pessoas que eu já falei, de tantas outras que não posso numerar aqui, porque foram muitas, e a coligação aceitou meu nome, né? E daí fomos para a campanha. Mas quando a senhora saiu do núcleo, não existia essa pretensão, né? Ainda não algumas pessoas falavam, já se cogitava como pré-candidata, né? Cogitavam que eu poderia ser candidata a vereadora, candidata a alguma coisa, mas assim... Muitos colegas também falaram, Lurdinha, vai para ser prefeito ou vice-prefeito. E mesmo assim teria que sair 6 meses antes, teria que sair igual, né? Exatamente. Foi no momento certo, né? Então, por alguma razão deu certo. E tem a questão também, depois que vocês ganharam a eleição, né? Pedron e Lurdinha, enfim, chegou a cogitar da Lurdinha ser a secretária de Educação. Certo.
E eu fiquei sabendo que teve um grupo de professores que se reuniram e falaram assim, não, nós elegemos a Lourdinha para ser a nossa vice-prefeita. Também. A gente não, porque essa prática do vice-prefeito ser secretário é normal, assim. O próprio Pedron, no começo, foi secretário de planejamento também, né? Então, assim, teve isso mesmo, esse movimento para você ser a vice-prefeita? Teve dos dois lados, né? Muitos assim pedindo, alguns solicitando que fosse não só professores, mas dentro da sociedade, para que eu assumisse a Secretaria da Educação, mas também teve muitos que disseram, Lourdinha, acho que não. Então, mas o meu coração realmente... Eu fui eleita vice-prefeita, eu comentei, o Pedron também, Lourdinha, acho que é o teu momento, vamos voltar lá. Eu falei, olha, e ele me respeitou. O Pedron tem essa questão do respeito, né? Essas questões todas, né? Então, ele me insistiu comigo. Eu disse, não, prefeito, Pedron, eu quero ser vice-prefeita. Eu posso atuar junto, vamos ver quem vai ser o secretário, a secretária, e eu estarei mais de perto, porque é onde eu tenho mais conhecimento, né? Mas como vice-prefeita, eu tenho... amplia o leque de possibilidades e de conhecimento. E eu penso que na contribuição também, como vice-prefeito, junto com o prefeito, dadas as suas proporções de cargo, a gente pode, no meu entendimento, sempre foi de contribuir mais. E não me arrependo, viu? A professora Rosa foi escolhida, né? É a nossa secretária, está fazendo um trabalho belíssimo. O desafio, a educação é um desafio muito grande, né? Isso é sempre, é o maior público, o maior orçamento. Mas, enfim, então eu optei mesmo. Mas houve, sim, muitos pedidos de que eu permanecesse vice-prefeita e muitos, sim, que eu assumisse. Muitos mesmo. Mas assim, a pressão foi grande dos dois lados, mas enfim... pressão e política andam juntas sempre, faz parte, né? Quem não souber lidar com pressão não está pronto para entrar na política. Estou dizendo assim, que está em boas mãos a Secretaria da Educação, a gente está mais presente junto com ela, mas junto com os outros, na medida do possível, da forma como é possível também. E eu estou muito assim, me sinto ainda feliz, honrada, né? Com muita responsabilidade, me sinto muito, muito, muito cobrança com um cargo de vice-prefeito e vice-prefeita, mulher, mais ainda, né? Porque você não está representando só a educação, as mulheres todas, também, né? E também a sociedade inteira, né? Então, mas é interessante isso, viu? Sim. Bom, bacana. É só questão eu queria entrar no assunto do IDEB, não sei se o Juliano tem mais alguma questão, porque 2025, então, tem a prova, né? Que vai se somar depois para o IDEB, que é o índice da educação básica, né? Como que está preparativo para essa questão, planejamento, junto com a Rosa, com a secretária, com todas, para Francisco Beltrão conseguir elevar a sua nota, né? Continuar crescendo na nota, né? Sim, intenso trabalho, preocupação muito grande, porque são dois aspectos do IDEB. Nós temos o aspecto da prova, que é a proficiência de língua portuguesa e matemática, principalmente, e o fluxo, que é a aprovação, reprovação, a questão de outros dados da educação que se somam, né, ao IDEB. E é um índice importantíssimo. No passado não se dava muita importância para isso. Eu acho que no governo Ratinho começou com o nosso secretário, Renato Feder, na época, ele trabalhou muito nisso e ele é um índice importantíssimo, sim, que abre portas para muitas outras possibilidades. Então, o índice da educação, o IDEB, é sério, é importante, é necessário e é aprendizagem. Ali você mostra se você ensina, se você aprende, se o professor ensina, o aluno aprende. Então, é um trabalho muito grande. Geralmente, essa prova vem pronta, né? É uma prova externa. É uma equipe que aplica, né? Uma aplica empresa, toda né? fora, não é... O professor não tem acesso a ela, né? Não, é só no dia mesmo, lá com o aluno. E ela é muito séria. Então, é um somar. Quem faz a prova é os alunos do 5º ano, e é os alunos do 9º ano, e é os alunos do 3º ano do ensino médio. Então, veja, são os anos, o ano final de cada etapa da educação básica.
E cobra nessa prova não só o que tu aprendeu durante aquele ano, é uma somatória do teu conhecimento. Então, é muito importante, sim. E a gente tem que dar, sim, a devida importância que ela tem nessa prova do IDEB-SAEB, né, que daí dá o IDEB. Muito legal. E também nós temos outras provas, né, de avaliação continuada que se aplica nas redes, tanto estadual quanto municipal, porque a gente precisa ir tendo o diagnóstico e ir avançando. Porque é necessário, sim, nós sabemos que no Brasil, apesar de que, veja, o Paraná é o primeiro lugar na educação do Brasil, sim, mas ainda nós temos muito que avançar. E queremos, né, não só a nível de estado, quanto de município. Nós sempre tivemos o nosso IDEB numa linha crescente, mas nós precisamos crescer mais, sempre mais, porque isso nota até onde você está aprendendo. E esta prova, este índice, também vai te dar condições de financiamentos e outras situações todas. Né? Sabe o que eu tenho orgulho danado? É o seguinte, então o Paraná, no Brasil, está em primeiro lugar na educação. E dos 32 núcleos de educação do Paraná, o núcleo de Francisco Beltrão, que compreende 20 municípios, é referência. Alguns itens ainda não estão em primeiro lugar, mas vamos caminhar para isso. Exatamente. Né? Então, assim, há muitos outros itens que são vários critérios a serem analisados. Muitos outros itens já estamos em primeiro lugar. Então, nós podemos dizer, seguramente, que nós temos aqui a melhor educação do Brasil. Né? Com certeza. E eu tenho que fazer essa referência, por mais que eu agora estou mais ligado ao município, mas 7 anos de chefia. Você veja, neste último IDEB, o núcleo regional de Francisco Beltrão ficou em primeiro lugar no fundamental e 7º no médio. Então, realmente, você tem razão. E isso é um trabalho de quem? É um trabalho conjunto, coletivo, dos professores, de toda a equipe que está lá na escola, alunos, professores, diretores, pedagogos, mas também da direção da própria secretaria, né, que é onde dá as coordenadas. Mas é um trabalho, assim, é colher o resultado de todos. E no município não é diferente, justamente é igual, né? Lurdinha, teve uma vez, não sei se você quer emendar alguma pergunta aí, Juliana, fica à vontade. Eu iria partir pro lado pessoal, da vida pessoal dela. Então. Acho que você deve ter algum questionamento em relação à vida profissional dela, não é? Teve um dia que eu fui no núcleo e o Paulo Scholl me apresentou aquele sistema que você conhece, né? Que você conhece há muito tempo, que é um sistema que foi já implantado pela gestão do Ratinho, que são métricas para você ver como é que está o aprendizado, para você saber, os alunos estão numa média hoje de 1 livro por mês. Eles têm que ler e fazer o resumo, exatamente, né? Aquele núcleo lá precisa melhorar aqui. São métricas para você direcionar, ligar para aquela escola, saber o que está acontecendo. Porque não é assim esperar 1 ano para depois reagir no próximo. Assim você consegue, na mesma semana, já reagir, saber o que está acontecendo. Às vezes aquele colégio está com uma dificuldade, né? Você consegue resolver, né? Então, assim, eu fiquei encantado com aquele sistema. Até o Paulo me falou que a redação é algo que a gente precisa melhorar um pouquinho mais para atingir o primeiro lugar no Paraná. Até eu fiquei pensando, tem que pensar um concurso de redação, algum incentivo, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, agora que que a Prefeitura de Francisco Beltrão tem uma secretaria, né, que está envolvendo a tecnologia, que é o querido Cledson Lodge, que é um cara fantástico, que eu conheço ele desde a CEFP, do Nubetec, é um cara, assim, tem muitas ideias, e uma pessoa muito, muito legal para isso. Tem como talvez a gente pensar em replicar esse sistema do governo do estado na educação do município? Temos sim, e precisamos, na verdade, né? Que são muita coisa algumas coisas tem, mas veja bem, ainda nós precisamos avançar um pouco mais no município, porque nós precisamos que as escolas tenham o suporte técnico necessário para você ter essa possibilidade dessas ferramentas, né? Uhum. Porque além do laboratório dos computadores para os alunos, um laboratório, a questão da rede, né? Do Wi-Fi, de você ter a internet, de você ter também o alcance dos professores também, e nós temos que ampliar isto com certeza, para daí nós fazermos estas outras possibilidades com outras ferramentas. O sistema seria a parte mais fácil, digamos assim. O problema é você chegar em todas as escolas e dar condições. Né? Exige investimento, sim, porque para o governo do estado chegar, houve realmente investimentos e tudo. É possível, sim, e necessário, porque é a tecnologia a serviço
né, da educação. Não ao contrário, né? Sim. Mas é isso que tem que ser e devemos cada vez mais a gente buscar essas ferramentas para nos dar as possibilidades de avanço. Com certeza, você tem ali na tua mão todo o índice de escola por escola, aluno por aluno, né? E quando você vai trabalhar, como que você vai planejar a tua aula, inclusive. Sim. O teu planejamento semestral ou anual com essas ferramentas ali que te dá um diagnóstico preciso do que está acontecendo. Então, são situações que a gente precisa, sim, a fazer acontecer e avançar nesse processo. Muito bem. Coitado do Clédio, estou levando cada demanda para ele, Lourdinha. Esses dias eu fui no Debetran, ele me trouxe um monte de... Tinha uma planilha lá com acidente de trânsito, eu falei, Clédio, coloca essa planilha aqui no site para a gente ter acesso. Então, assim, ele está com muita demanda, né? Porque tem que tornar a Francisco Beltrão uma cidade mais inteligente, né? Exatamente. Tem que ser tecnológica, né? Tecnológica. Exatamente. Com certeza absoluta, né? Mas com responsabilidade, né? Porque a gente tem toda agora, voltando lá para a escola, a proibição do uso do celular em sala de aula. E não é fácil isso, viu, gente? Olha, as escolas... estão, como a gente fala, com alguns desafios grandes nesse sentido. Porque já tem adolescentes que têm já dependência, né? Sim. Então, é questão de abstinência, também, né? Crianças também. Então, dosadamente, de forma responsável, a tecnologia, sim, tem que fazer parte. Nós temos que ser seres humanos, né? Não robozinhos. Nós temos que ser nós somos humano. Nós temos a inteligência natural, que junto com a inteligência artificial, para ser em benefício do ser humano, e não ao contrário, né? Não fazer da gente zumbi. Então, é importantíssimo, sim, mas com a grande responsabilidade. E isso ainda temos que avançar um pouquinho. Muito bem. Vai lá, Juliana. Fica à vontade. Vamos partir para o lado pessoal da tua vida, então, Lourdinha. Porque eu soube que nas tuas horas vagas a senhora gosta muito de ler. Gosto de ler, gosto de assistir filme, gosto de conversar, né? Estou aí. E em leitura, o que a senhora gosta de ler? De tudo, né? Gosto de ler de tudo. Livros mais assim... Gosto de ler romances, sim. Gosto de ler também livros que me tragam conhecimentos das várias áreas, não é? Apesar de que ultimamente a gente tem menos tempo para a leitura, né? Mas, de forma geral, assim. E claro, porque a gente não sempre né? Nós somos, uma vez, leitores ou estudantes, sempre estudante, porque a gente sempre tem que estudar e aprender. E qual é o teu livro de cabeceira de cama hoje? Eu gosto muito, eu tenho, não é só um não, mas eu tenho um livro que eu tenho um carinho muito grande, que é Médico de Almas e Médicos de Corpo e de Almas, que é a história do São Lucas, que é um médico, né? E essa história dele, este livro, é maravilhoso e me dá assim uma possibilidade, uma ampla visão assim de mundo, e que me faz mais humana. Assim. Esse é teu livro predileto, no caso? Um deles predileto. E qual a senhora está lendo atualmente? Ou leu por último? Olha, eu estou agora lendo também a história, quero ler pela segunda vez a história de São Paulo, Estevão e Paulo, sabe? Que também é uma referência. Ler de novo, então ler novamente, releitura, porque são ensinamentos bastante importantes dentro de todo um contexto, né? De vida. Porque às vezes o livro tem tanto conteúdo que uma passada não dá, né? Não dá. É a mesma coisa um filme, né? Um seriado, né? E tem aquela coisa, né, professora, não sei se a senhora concorda, mas eu vi uma vez o Aguinaldo Silva dizendo que ele leu 100 Anos de Solidão quando ele era jovem e ele achou fantástico. Aí ele leu na terceira idade e ele falou que ele detestou e tal. Muito do... Dizem conforme... que a gente muda, né, a visão em relação a alguma coisa que a gente assiste, que a gente lê conforme o tempo, né? É verdade. E assim também, por exemplo, né, O Admirável Mundo Novo, ou 1984, né, que são livros assim. Eu li este livro lá na minha adolescência, né? É a mesma coisa, e depois ler novamente, né? Você vê, não, é isso que está acontecendo. O livro Olga, por exemplo, né? Sim. Quando eu li o Olga, eu tinha que ler aquele livro, vinha da faculdade, eu escondia, né? Porque, meu Deus, né? A gente não podia ler assim abertamente.
Meu Deus. E hoje lendo isso aí era da história... década de 70 ali, 80, exatamente, né? Década de 70, exatamente. Mas quanto conhecimento que a gente tem. Então, lendo as biografias também, a história, as histórias de vida das pessoas, meu Deus, quanto aprendizado para a vida da gente. Prof, né? mas me chamou muita atenção isso que a senhora falou, né? Que, então, não se podia ler abertamente. Alguns livros não, nem tinha, nem podia, né? E aí dava aquele gostinho mais de buscar ainda, né? É verdade, mas não vamos entrar nessa seara porque a gente vai ficar conversando muito, né? Então. Mas era assim mesmo, sim. Mas eu acho que assim, até você falou que não está tendo muito tempo de ler agora, mas acho que não está tendo tempo de ler livro, né? Mas assim, ler a gente está lendo o tempo todo, né? Seja fazer uma pesquisa para algum projeto, para alguma questão como vice-prefeita, mas tem que estar lendo o tempo todo. E você sabe que eu tenho o Kindle que a minha filha me deu, o Paulo me deu, o Paulo do Núcleo, o Kindle, aqueles livrinhos assim, bem assim, para descansar a mente, sabe? Porque você lê, também tenho lido bastante isso também, mas assim, aquele momento de você se focar em alguma coisa. Daí, aquela leitura que não exige nada, um romancezinho, água com açúcar, né? Mais leve para a gente, assim, só se focar, né? Mas claro que tudo é válido. É como as séries, as séries da Netflix, né? E de outras, falando das séries que a gente possa assistir, filmes e tal. Muitas vezes é para você ter um lazer mesmo, né? Um descanso. Mas temos também algumas séries ali que te dá muita. Tem leitura que é leve, como você falou. Tem leitura que você tem que estar condicionado do lado, né? Pega ali o Nome da Rosa do Humberto Eco, por exemplo, é um negócio denso já. É uma coisa que já tem que, né? Exatamente. Então tem que ir aos pouquinhos. Então não é todo dia que você vai ler um livro como esse, né? Mas é importante sempre. O Pêndulo de Foucault, também do Humberto Eco, é um livro que eu gosto também. Isso, vários, né? Tu pega Machado Só de que Assis, é denso. Você pega Érico Veríssimo, né? Eu gosto muito. Mas assim também, porque tem dois tipos de leitura. Eu aprendi isso, todos nós aprendemos na escola. A leitura por prazer e a leitura do dever, né? Do conhecimento, que são essas possibilidades, né? Claro. Então, leitura é importante, sempre, né? Meu Deus. E a gente veja bem, né? Lá na minha pré-adolescência, a gente ia no cinema à tarde, no matinê, levando gibis, né? Do Zorro, da Tininha, da Bolota, do Homem de Ferro, né? Enfim, desses heróis aí. E a gente trocava os gibis e tudo começou assim, né? Hoje o mundo está outro. Hoje é o celular, né? Mas enfim. Mas só que nunca se vendeu tanto livro físico como na pandemia, né? Também. Então, assim, o impresso ele tem ciclos, né? Sim, precisa, né? E ele voltou com tudo. Voltou. Né? E tem que voltar, né? Porque também, por outro lado, você veja, as redes sociais também é leitura. Sim. A gente escreve e lê, mas e a norma culta está onde, né? Pois é. Então é uma discussão, uma outra discussão, né? Que eu não tenho muita propriedade para entrar nessa seara, né? E é muito amplo. Vai lá, Juliana. Você tem mais algum questionamento para Lourdinha? Não, eu só gostaria de saber da Lourdinha quem que você se inspira, assim, se tem alguém que você se inspira politicamente como referência, que você busca seguir conselhos, quem que seria a pessoa assim que você confia, ou talvez alguém que já foi político também, não sei, né? Quem que é a tua grande inspiração, assim? Eu vou dizer para você, eu tenho, assim, um diálogo muito grande com o Reichenbach, né? A gente tem, assim, uma visão de mundo muito parecida, né? Gosto muito dele. Tem a minha família, né? Teve meu pai foi muito político. Ele foi, inclusive, candidato a vereador, mas não se elegeu. Foi fundador de vários partidos em Pato Branco. Meu irmão foi candidato muitos anos, né? Muitos anos. Foi candidato, não, foi vereador, né? Por vários mandatos. Foi secretário também de governos ali de Pato Branco, né? Mas, assim, de modo geral, a gente tem, sim, algumas lideranças. É difícil você dizer o A, o B ou C. Às vezes disse uma coisa que ficou na tua cabeça, né? Com certeza, né? Mas sou muito mais da linha centro-esquerda, né? Do que do que os extremos, né? Acho que me enquadro melhor nisto, né?
mas a gente tem uma trajetória, né, que a gente vai estudando. Mas hoje, assim, é o seu Cantelmo pai, Sim. o Deni na época, o Scalco, são pessoas da nossa cidade, da nossa região. O Sebastião também foi uma época, né, o deputado, que eu cresci com, né, e quando eu vim para cá, eu era logo formada depois, né? Comecei a minha carreira profissional aqui. São políticos de referência que a gente precisa ter este contato. E também, né, o eterno Hermógenes Lazier, né, que ele que também começou a me trazer muito dentro da política. A gente conversava muito e tínhamos muito assim essa visão, né, porque ele com a visão de mundo dele, com a experiência dele. Então você veja que não dá para você dizer, porque a gente não é feita de uma coisa só, de uma ideia só, de um jeito só. Longe disso, né? A gente precisa ter muitos mestres, muitas pessoas, e a gente vai assim agregando e conhecendo e melhorando. Eu acho que isso é um grande aspecto a nossa tendência, aliás, a gente veio para este mundo para melhorar enquanto ser humano, né? E agora também no trabalho atualmente, aprendizagem diárias, a gente aprende muito, leva algumas cabeçadas, não pensa que não, mas a gente precisa estar com a resiliência, focado, né? Com esse olhar, com esse cuidado, e a gente vai aprendendo diariamente, e conversando com as pessoas a gente aprende sempre. Com certeza. Muito bem. Muito boa conversa. Muito obrigado. Quero agradecer eu seu que tempo agradeço, né? para participar conosco. Enorme, mais uma vez, neste meio de comunicação que eu vi nascer o JB, não é? Conhecia seu Ivo Pegoraro já, não? Confrabel, né, Ivo? Eu e o Ivo temos uma história, o Ivo era da Emater, não é? E eu da Confrabel, a gente fez muito trabalho junto, e a gente tem uma referência maravilhosa, né, que é esse meio de comunicação, essa forma do jornal, agora com essas outras tecnologias, com outras possibilidades. Então, para mim, hoje é uma grande alegria, e como eu disse no começo, uma grande honra. Quando o Ivo me ligou, me convidando para fazer parte desse podcast, vamos dizer assim, dessa entrevista, eu me senti muito honrada, porque ele me disse, gostaria que você fosse a primeira. Mas como eu estava fora, né, por uma questão pessoal da cirurgia da minha filha. Mas foi bem representada pela professora Ailda. Excelente, né? E a Ailda, aliás... secretária de Esportes Mulher. Exatamente. Olha que orgulho da Ailda, né? Muito bacana. Por que não, não é? Então, assim, quero agradecer as pessoas também que estão me ouvindo, oportunamente vai ler também. É um momento bastante significativo para mim. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Eu dizia sempre no núcleo, quero de ver. Afinal, nós somos os bonitos e os sabidos e moramos nesse sudoeste amado, maravilhoso, e nessa Francisco Beltrão, né, que a gente ama de paixão. Prof, obrigado demais. Parabéns pela simpatia, né? Ela é uma querida, não tem jeito, né? Fantástico. A professora Lourdinha é querida por todos. Mas assim, gente, o entrevistador é importante, porque se vocês deixam a gente à vontade, você faz a pergunta, você sabe o que está perguntando, você não coloca você em momentos difíceis. Desconfortáveis, mesmo colocando, obviamente, que cada profissional tem que fazer o seu trabalho, mas também é muito importante a forma, a condução. Então, eu me sinto assim, estou bem feliz e muito obrigada. Realmente. Tinha um professor de faculdade meu que dizia que perguntar não dói. Às vezes vai doer responder, dependendo do assunto. Eu tenho um assunto mais espinhoso. Perguntar não ofende, mas tenho como perguntar, não é? Tenho como perguntar, exatamente. O que, tudo bem, mas o como também. Exatamente. Então tá certo. Valeu demais, meu querido. Valeu, Juliana. Obrigado. Obrigado, Lourdinha, também. Juliana. Obrigado a vocês que acompanharam mais uma vez aí a nossa entrevista da semana e até a próxima. Foi mais uma entrevista da semana. Faço convite para você seguir, se inscrever no nosso canal do YouTube, né, do Jornal de Beltrão. Também dá uma chegadinha lá nas redes sociais do JB. A gente está preparando umas novidades, né? A gente está produzindo mais conteúdos exclusivos para o Instagram. Então segue a nossa página, se inscreve, deixa aqui no comentário o que você achou dessa entrevista e pode inclusive sugerir nomes, né, para as próximas entrevistas da semana aqui do JDB. Até mais.